Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do MNDE, o monitor do novo debate econômico. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, esse podcast, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário, explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas de meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. Bom, meu nome é Lidiane Vieira, eu sou pesquisadora do MNDE e para nossa conversa de hoje eu recebo a Maria Joaquim, que é economista pela PUC-Rio e mestranda em economia pela mesma instituição. Suas principais áreas de interesse são economia do trabalho, desenvolvimento e desigualdade, com foco na questão da desigualdade de gênero. Ela também faz parte da equipe da Iniciativa Rio Mais, um laboratório voltado a políticas públicas baseadas em evidências para a cidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada por aceitar o convite de participar do nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito produtiva. A gente está aqui para uma conversa ampla sobre desigualdade, especificamente desigualdade de gênero, né, que é a sua especialidade, pensando tudo isso a partir da economia, claro. E a gente separou algumas perguntas. Para a gente começar a nossa conversa, eu acho sempre importante a gente colocar um chão no debate, sabe? Porque a nossa ideia aqui no Monitor é ter uma conversa para além dos especialistas, né? Conversar com especialistas é muito importante, mas ter um diálogo com pessoas que não necessariamente têm esses temas como seus principais focos. Então, é importante a gente começar dando um chão para essa conversa, né? Para a gente ter um ponto de partida. Então, é impossível pensar sobre política e economia no Brasil sem levar em conta essas desigualdades que constituem a nossa sociedade já há tantos anos, né? Tantos séculos. Estudos já mostram que alguns dos marcadores dessa desigualdade, como gênero e raça, se expressam nas condições do mercado de trabalho, na violência e na representação política também, por exemplo, né? Não são novidades no debate público dados que comprovam a discrepância entre rendimentos médios de homens e mulheres. E essa diferença ela se amplia ainda mais se a gente for comparar, por exemplo, salários de homens brancos e de mulheres negras. Embora as mulheres possuem, em média, maior nível de escolaridade, o que talvez pudesse ser um argumento para dizer que elas receberiam mais, né, o que se espera, alguém que se dedica mais a desenvolver suas qualidades de trabalho, deveria receber essas recompensas em promoções, em salários melhores. Apesar das mulheres terem esse nível de escolaridade maior que os homens, a pandemia reforçou um cenário que já existia de desigualdade. Então, segundo os dados da PNAD contínua, a presença feminina no mercado de trabalho caiu bastante nos anos de 2019 e 2020, chegando à menor taxa desde 1991, o que é bem grave, né? Já os homens, que têm uma presença maior nesse mercado, né, mais significativa, a queda foi menor, o que mostra ainda mais esse fosso de desigualdade entre homens e mulheres. E eu queria ouvir de você, assim, como você enxerga quais são as raízes estruturais desse cenário, porque a gente consegue apontar dados, apontar estatísticas, mas de onde vem toda essa desigualdade? Ótima pergunta. Bom, então, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, ela pode ser explicada por diversos fatores, né? Um deles é a discriminação. Outro seria o fato das mulheres trabalharem menos horas do que os homens, apresentar mais interrupções na carreira, as mulheres trabalharem em ocupações que pagam menos, em firmas que pagam menos, né? Mas quando a gente vai falar sobre estrutura, né, as raízes estruturais dessa desigualdade, eu acho que é muito importante a gente falar sobre normas sociais, em especial, né, essas normas sociais relacionadas aos papéis de gênero. Eu diria que a gente é uma sociedade muito marcada ainda pela divisão sexual do trabalho, né? Então, essa ideia, na verdade, que o homem é o principal provedor, né, financeiro da família e a mulher deve ser a principal responsável pela casa e pelo cuidado com filhos, né? E apesar, assim, da participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro ter progredido muito nas últimas décadas, infelizmente, né, teve uma queda mais recentemente com a pandemia, mas nos últimos anos vinha progredindo muito, a gente sabe que elas ainda são as maiores responsáveis por esse trabalho não remunerado, né? Então, para dar um exemplo, pelos dados da PNAD contínua, as mulheres desempenham, né, mais que o dobro de horas semanais em comparação com os homens para afazeres domésticos e cuidado com os filhos. Então, essa desigualdade, né, de horas dedicadas a esse trabalho não remunerado também está relacionado ao mercado de trabalho remunerado, porque isso acaba, né, acarretando nas mulheres trabalharem menos horas no trabalho remunerado, nas mulheres
apresentarem maiores interrupções na carreira, em especial depois do nascimento do primeiro filho, nessa ideia de que, na verdade, a mulher tem que ser, né, a que cuida mais do seu filho. Isso acaba sendo até um pouco reforçado, né, pela nossa legislação, que, por exemplo, tem uma licença paternidade muito pequena, né, em comparação com a licença maternidade. E a gente, por exemplo, sabe que as mulheres, depois, né, de terem filhos, elas acabam buscando empregos mais flexíveis, né, às vezes flexíveis em termos de horas trabalhadas, mas que às vezes esses empregos pagam menos, né? São enfermas que pagam menos, são às vezes trabalhos na informalidade, que está associado, né, com salários mais baixos e com perda de direitos trabalhistas. Então, eu diria que, assim, quando a gente vai falar sobre desigualdade, não tem como a gente não pensar em normas sociais, porque elas estão muito associadas. E isso é uma raiz estrutural, né, para essas desigualdades de gênero, que a gente deveria pensar, né, em políticas públicas para combatê-las. Falando de pandemia, né, a pandemia reforça essas desigualdades, ela vem exatamente para reforçar. Acho que o primeiro ponto, na verdade, é que essa pandemia é diferente, né, das outras crises que existiram antes. Muitas crises, elas têm uma característica de, às vezes, afetar os homens mais que as mulheres. Elas são os resections, que se chamam. Mas essa crise em especial, ela foi uma X-section, que é o que as pessoas estão chamando, né? Porque ela afeta desproporcionalmente mais as mulheres. Qual é a razão disso? Primeiro, pela questão do isolamento social, com o fechamento das escolas e as pessoas tendo que trabalhar de casa. Quem pode trabalhar, né? Porque muitas pessoas não podem trabalhar de casa, isso é importante pontuar. Mas quem estava podendo trabalhar de casa tinha que, ao mesmo tempo, cuidar do filho, que não estava indo para a escola, né? E a gente sabe que quem tem que cuidar do filho é a mulher. Mesmo se o homem tem casa, não é ele que vai cuidar do filho, é a mulher que vai cuidar do filho mais. Então, as mulheres foram prejudicadas nesse sentido, né? Com essa natureza da crise. E uma outra questão, na verdade, os setores que foram mais afetados por essa crise sanitária foram os setores que as mulheres estão mais sobre-representadas, como, por exemplo, de comércio e serviços, né? Então, as mulheres foram mais afetadas em termos, né, de desemprego, de perda de emprego mesmo. E a gente sabe que os impactos, né, dessa crise, eles não vão ser sanados imediatamente. Acho que o primeiro fator é o fato que a gente está tendo que lidar com a variante Delta, né? Então a gente está longe, na verdade, dessa crise acabar, mas mesmo, né, depois que realmente a gente tiver uma crise controlada, ainda vai ser difícil a recuperação. Então, realmente, o espaço de políticas públicas que podem mitigar esses efeitos negativos é muito grande. E a gente realmente deveria pensar em políticas que vão combater mais esses efeitos negativos, né, sobre as mulheres no mercado de trabalho, nesse momento especial que a gente está vivendo. É muito interessante isso que você está falando, Maria, porque de pensar como a desigualdade da presença das mulheres no mercado de trabalho, ou seja, por mais que nós sejamos pessoas plurais e temos interesses plurais, a nossa presença no mercado de trabalho é muito encaixotado por conta dessas marcas sociais que você apresentou. E essa pandemia acabou afetando diretamente e ampliando, né, como uma lupa em cima dessas desigualdades. Tem uma pesquisa muito interessante que a Gênero Número fez em parceria com a Sempre Viva Organização Feminista, que mostrou que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Isso não significa que elas não tinham atividade de cuidado antes, significa que elas tiveram um acréscimo de uma responsabilidade que não existia. E a gente está falando ainda de mulheres que permaneceram no mercado de trabalho, então que passaram a trabalhar dentro de casa, tinha uma criança pequena e aí a mãe, por exemplo, está doente. E por mais que ela tenha um irmão, ela é responsável de pensar no remédio, de pensar no cuidado. E enquanto está trabalhando, está pensando. Então é um desgaste também, para além da questão de quantas horas se trabalha, de um desgaste emocional que você tem de uma mulher. E como é que você vai cobrar dela o mesmo desempenho que ela tinha antes, né? Então, mulheres trabalhando muito mais. Essa pesquisa é muito interessante, ela está disponível para quem quiser pesquisar. Outro dado também que elas encontraram foi que 72% das mulheres que participaram afirmaram que aumentou a necessidade de monitoramento e companhia. Então, elas estavam ali sendo demandadas de uma questão que antes não existia, né? Especialmente mulheres que tinham crianças pequenas. E outro dado também que eu achei bem interessante para pensar o mercado de trabalho e impacto na pandemia, como que o fato da gente estar pouco assessorado estruturalmente com políticas públicas, foi o fato de que aumentou o número de inatividade entre as mulheres. Então, não é só as mulheres que perderam o emprego, são mulheres que pararam. O que isso significa? Que não é apenas aquela mulher que, porque o seu setor perdeu muita efetividade e, portanto, diminuiu o número de empregos, mas são mulheres que deixaram de procurar uma vaga, deixaram de procurar a oportunidade de emprego. Então, é muito grave, né, perceber como que uma
uma conquista que a gente vinha atingindo, né, desde que as mulheres entraram no mercado de trabalho, especialmente ali na década de 60, e a gente vinha crescendo, né, em postos importantes, e a gente teve um processo de uma ruptura tão grande, de um impacto tão profundo. E tem estimativas que o mercado de trabalho só vai voltar a funcionar, a ter um vigor melhor em 2023. Então, assim, nossa, o que é para uma mulher que a gente está tão poucos passos, ficar tanto tempo longe, né, do mercado de trabalho? Pois é, ótimas palavras. Realmente é uma dificuldade imensa, né? A gente pensar. E realmente volta no mercado de trabalho é complicado às vezes, né? Tem muito essa questão, assim, se a gente já experimenta discriminação, uma mulher que passa tanto tempo longe do mercado de trabalho pode experimentar mais ainda a discriminação. Então, realmente, assim, é meio desesperançoso, mas a situação que a gente se encontra agora realmente é muito crítica, né? E é nisso que eu fico pensando, assim, é urgente, né, que a gente pense em uma forma de mitigar isso, né, com políticas públicas ativas no mercado de trabalho, porque a gente realmente não vai conseguir, pelo menos, voltar, né, ao patamar que a gente estava tendo antes da pandemia, né, e buscar mais progresso, né, na situação que a gente estava. A gente já falou bastante de como a política pública já apareceu várias vezes aqui na nossa primeira conversa. Eu acho que a gente pode agora se direcionar para isso, né? Porque para além dos efeitos diretos que essas desigualdades causam, isso é salários menores, essa dificuldade de ser promovida, essa perspectiva discriminatória, né, que você mesmo citou, em relação às mulheres. Pesquisas demonstram que essas discriminações elas aprofundam a vulnerabilidade das mulheres, especialmente negras e pobres, e levam, por exemplo, ao aumento de violência doméstica. Então, a gente tem um agrupamento de questões, de obstáculos, né, que dificultam o desempenho das mulheres no mercado de trabalho. Aí eu te pergunto, Maria, existe algum caminho eficaz via políticas públicas para minimizar e superar os impactos de desigualdade de gênero e raça? Existe luz no fim do túnel pra gente? Acho que existe, só que infelizmente a gente implementa muito pouco no nosso país, né? A gente pensa muito pouco política pública voltada, né, para gênero e para raça. Bom, acho que quando a gente fala sobre gênero e raça, vem sempre na nossa cabeça, né, políticas de cota. Na verdade, as políticas de cota foram implementadas aqui no país, em especial para a questão de acesso ao ensino superior, e a gente tem avaliações muito positivas, né, sobre essa política de cotas. De realmente, em 2019, por exemplo, os negros superaram, né, os brancos nas universidades públicas desse país. Isso foi realmente um marco muito importante, porque, bom, enfim, a maior parte da população brasileira é negra, então a maior parte dos alunos de universidades públicas também deveriam ser negros. E a gente tem, então, a gente já tem, né, evidências de que políticas de cotas aqui para a educação superior funciona, mas não é só isso, né? Assim, a gente também pode pensar em ações afirmativas nas empresas, por exemplo, né? Ações afirmativas em empresas, elas são políticas que foram adotadas mais em países desenvolvidos, né? A gente tem poucas experiências em países em desenvolvimento. Mas, assim, as preocupações que as pessoas têm com essas políticas de, por exemplo, cota para as mulheres nas empresas, né, nas posições de diretoria das empresas, sempre as pessoas ficavam preocupadas com essa... Sempre tinha esse argumento, né? Mas será que a qualidade dos diretores vai diminuir se você colocar, né, uma cota? E, na verdade, isso não foi observado. A gente tem estudos mostrando, né, por exemplo, um estudo bem famoso que tem para a Noruega, de que, na verdade, as mulheres que entraram não diminuíram a qualidade, né? As firmas não desempenharam piores, elas tinham um nível de escolaridade alto, assim, elas eram pessoas qualificadas para aquele cargo, mas a gente sabe que, assim, para você progredir no cargo tem muito mais, né, do que só competência, né, que determina a progressão dentro de uma carreira. A gente sabe que as mulheres são discriminadas, né, em progressão para cargos de gerente. A gente sabe, às vezes, que algumas promoções são um pouco geradas por uma questão de conexões, né, de conexões. A gente sabe que existe uma evidência, acho que é interessante, chamada clube do bolinho, né? Os homens se conectam mais com os homens, eles têm mais amizade com os homens, então fica mais fácil para os homens, né, progredirem dentro do emprego. E a gente sabe que essa questão, né, da maternidade realmente, às vezes, é uma ruptura para a mulher dentro do mercado de trabalho, dificulta a progressão dela dentro do mercado de trabalho. Então, assim, as mulheres que elas entram por cotas nas empresas, né, nessa diretoria, não quer dizer que elas são menos qualificadas. Exatamente porque a gente tem uma desigualdade muito grande que não deixa elas chegarem até lá, né? Que apresentam como se fosse um teto de vidro, né, para a progressão das mulheres dentro da carreira. Então, essas políticas de cotas vêm para romper, né, com essa desigualdade. É uma questão teórica que era dito que poderia ajudar as outras mulheres, é que ter uma mulher na diretoria poderia, na verdade, melhorar a carreira das outras mulheres que estão na empresa, né? Será que essas mulheres
seriam mais preocupados com as questões de gênero dentro da empresa, né? Será que aumentaria as promoções para as outras mulheres também? Será que mais, né, amenidades assim dentro da firma, políticas family friendly, que se chamariam, seriam implementadas? Assim, esse estudo na Noruega não achou que teve consequências, na verdade, em termos de salário para as outras mulheres. Mas, assim, é sempre, né, foi uma avaliação feita para um país muito diferente do nosso país. Então, às vezes, é difícil a gente extrapolar, né? Mas eu acho que essa preocupação negativa que se tinha com a cota não foi observada. Então, assim, eu acho que as cotas podem ser, né, uma política importante. Por exemplo, cotas em vagas de serviço público. A gente sabe que algumas vagas aqui no Brasil têm certas cotas, né? Que é importante também, porque a gente sabe que o serviço público, certos ramos do serviço público, às vezes são dominados, assim, muito dominados por brancos, né? Mas alguns setores também tem muito, assim, a desigualdade de gênero é grande. Então, pensar em cotas também é importante, né, para esse setor público. Mas, assim, tem muitas outras políticas além de cotas, né, que a gente deveria falar. Uma política muito interessante, que eu acho, é a política que passou agora, né, no Congresso. Teve uma política de igualdade salarial, né? Há anos estava tramitando no Congresso essa política de você ter realmente uma legislação que implementasse uma multa se um empregador pagasse salários diferentes, né, para homens e mulheres na mesma função, na mesma firma, né? Assim, apesar de que eu acho que veio tarde, né, essa política, tem um problema, assim, porque a ação dessa política é um pouco limitada, porque ela só vai, né, combater a desigualdade, né, salarial entre homens e mulheres que estão no mesmo cargo, na mesma empresa. E a gente sabe que grande parte, né, dessa desigualdade vem pelo fato das mulheres estarem em empregos piores. Elas estão em ocupações que pagam menos que os homens e elas estão em firmas que pagam menos, né, concentradas nisso. Então, existem outras políticas que a gente tem que pensar, né, além, né, dessa questão de combater a discriminação. Acho que essa é uma política que combate discriminação. A gente tem que saber que também a desigualdade de gênero ela vai um pouco além, né, desse pagamento diferenciado pelo mesmo emprego, que normalmente a gente chama de discriminação, né? Ela vai além disso, e a gente também tem que tentar entender por que as mulheres, né, no nosso país, elas estão concentradas em empregos que pagam menos. Tem uma política, acho que complementar a essa, que não foi discutida no Brasil, acho super interessante, foi implementada no Reino Unido, que é sobre transparência de salários, né? As maiores firmas lá no Reino Unido, elas tinham que ter uma política de transparência salarial, elas tinham que reportar a desigualdade bruta de salários entre homens e mulheres e a desigualdade de empregos, né, dentro da firma. Quantas mulheres são empregadas, quantos homens são empregados. Isso era interessante, porque você tinha publicamente, né, isso sendo reportado, e de alguma forma, até inclusive, essas empresas até foram punidas assim, no mercado de ações, né, depois que esses relatórios, né, dessa transparência de gênero dentro das empresas foi divulgado lá no Reino Unido. Mas eu acho que é interessante porque também vem com uma questão de conscientização dessas empresas. Olha, agora publicamente você tem que, né, reportar essas desigualdades e pode ser que a sociedade também faça uma pressão em cima, né, dessas empresas para elas, enfim, tiverem mais diversidade dentro da empresa. Eu acho que até, falando nisso, até me lembrei, né, daquela foto que lançou há pouco tempo, né, nas redes sociais, né, de acho que era uma asset, se eu não me engano, algo do mercado financeiro. Tinham pouquíssimas mulheres, acho que tinha um negro, assim, 8 mulheres, um negro, mais 100 homens, assim, numa foto, né. É bem representativo, né, da desigualdade no meio de economia também. Acho que não é só do mercado financeiro, assim. Eu fiz até, eu estava pensando aqui, se eu fosse há vários mestrandos, né, em economia, em algumas universidades aqui do Rio de Janeiro e São Paulo, eu tenho certeza que a proporção seria muito parecida com aquela ali, né? Assim, no meu mestrado, eu sei que tem pouquíssimas mulheres, pouquíssimos negros, assim, mesmo tentando, né? Assim, tem até algumas universidades que tentam fazer alguma, né, política de ingresso diferenciado, uma espécie de política de cotas, né? Não bem uma cota estabelecida, mas assim, mesmo assim, a gente sabe que o nosso setor, né, de economia é muito desigual. E, bom, eu já tinha falado também um pouco antes sobre a questão de licença, né? Licença maternidade, licença paternidade, que eu acho que é muito importante aqui no Brasil. Né? A maior parte das discussões sobre licença é totalmente focada na licença maternidade, né? Assim, recentemente, na verdade, teve um projeto, acho que os deputados do PSOL fizeram um projeto de extensão de licença paternidade. Assim, é difícil, eu acho que talvez implementar nesse momento no Brasil, no momento político que a gente está, mas a gente definitivamente deveria debater isso, né? Porque 5 dias não é licença. 5 dias é folga para você ver seu filho. Ninguém cuida de um filho por 5 dias. O peso, né, desse cuidado todo para a mulher. Eu acho assim, é muito difícil você desenhar uma política que realmente vai trazer
igualdade em cuidado. Acho que essas questões realmente são resolvidas no longo prazo, mas se no curto prazo a gente não for pensar, né, em medidas para mudar o longo prazo nunca chega. Então, a gente realmente deveria pensar no curto prazo em implementar essas políticas diferentes. Assim, nos países, né, que implementaram políticas de licença parental, que normalmente você tem uma licença que pode ser dividida entre o homem e a mulher. Se você não coloca uma obrigatoriedade do homem tirar, ele não tira. Isso foi o que foi observado. Porque as normas sociais são de que o homem não cuida do filho, é a mulher que cuida, então a mulher que tirava toda a licença. E aí, alguns desses países fizeram uma cota mínima para o homem tirar. Se o homem não tira, não sei, um mês, por exemplo, ele perde esse mês, né? E aí viram que realmente acabou incentivando os homens a tirarem. Em alguns casos, isso realmente melhorou, né? A participação dos homens no cuidado com os filhos, teve alguns impactos positivos para as mulheres, mas as evidências são um pouco mistas, assim. Mas às vezes tão urgente para o Brasil a gente começar a debater qual seria um desenho ideal para a nossa política de licença parental, né? Que não seja só colocar o peso inteiro nas mulheres. Assim, quando a gente vai falar de cuidado, filhos, a gente tem que pensar sempre que quase 50%, talvez até mais, da população brasileira está no mercado informal. E essas pessoas, né, não são cobertas pela legislação trabalhista e a gente fazer política de extensão de licença maternidade, infelizmente, não vai impactar eles. E aí é muito importante a gente falar sobre creche. Então, é importante falar sobre creche até para o mercado formal, né? Porque, enfim, depois que passa os 6 meses, 4, 6 meses de licença, né? O filho ainda é pequeno. Então, ainda precisa de cuidado. E a gente tem uma política de creches no nosso país que, na verdade, não atende a população mais pobre, né? Existe muita desigualdade, assim, no acesso à creche. A gente tem um percentual de mais de 50% das crianças de 0 a 3 anos sendo atendidas no topo 75%, no topo 25% da distribuição de renda, né? Mas, na verdade, na cauda inferior, né, dos 25% mais pobres da população brasileira, esse número é muito menor, é tipo 25%, algo próximo disso. Então, assim, existe uma desigualdade muito grande no acesso. As famílias que mais precisam botar os filhos em creche não têm creche para botar. Isso afeta muitas mulheres, né? Porque elas acabam dependendo até de uma rede de cuidado, assim, de vizinhos, de outros membros familiares para cuidar dos filhos. Obviamente, isso afeta qual é o emprego que ela pode achar, isso afeta, na verdade, a inserção dela no mercado formal. Às vezes ela só consegue encontrar, né, um emprego informal que vai dar mais flexibilidade de horas para ela. Então, é urgente, assim, política de Mas que ao mesmo tempo vai pagar menos, e aí vai dar menos renda para ela investir nessa criança, aí, enfim, uma bola de neve. Eu acho que isso também desculpa interromper seu raciocínio, Maria, mas que relaciona com o que a gente estava conversando sobre a pandemia, né? Porque essas mulheres perderam esses serviços de creche, de apoio, as redes de apoio também, porque normalmente os mais velhos estavam mais isolados ou deveriam estar, então essas mulheres acabaram se tornando completamente inativas pela impossibilidade de ter um trabalho formal ou até informal. Exatamente, é um efeito realmente que foi, né, muito preocupante, assim, da pandemia. E essa é a questão, e o que a gente vai fazer em relação a isso, né? Qual vai ser a política de creche? Porque, assim, a creche é sempre a promessa, né, que os prefeitos fazem, assim. Mas é um problema que parece que nunca é solucionado, né? Realmente, a gente teve alguns avanços, assim, em termos de vagas e ofertas em creche. Só que é um desafio grande, porque, às vezes, tem um problema grande também que, por exemplo, as creches no Brasil têm uma qualidade muito baixa. Assim, se você não tem muita avaliação. A gente tem avaliação de escola, né? Mas a gente não tem avaliação de creche, por exemplo. E creche é importante para o desenvolvimento das crianças, sabe? Assim, além da questão, né, de você ter um lugar para deixar o filho, o que essa criança está aprendendo lá. E isso é muito importante para combater a desigualdade. Porque a gente sabe, assim, por vários, inclusive, estudos econômicos, que essa fase, né, da infância é muito importante para desenvolvimento de habilidades cognitivas que vão ser importantes para o aprendizado futuro dessas crianças. Então, elas estarem numa creche de qualidade é muito importante para combater a desigualdade, porque, né, as crianças de famílias mais ricas, elas têm acesso à creche ou elas meio ficam em casa e, enfim, têm contatos até com uma linguagem que tem mais palavras, assim, tem até uma evidência disso. Quando você tem contato com mais palavras, quando você é uma criança, isso afeta o seu desenvolvimento, né? Então, se a gente não for pensar em combate à desigualdade desde o nascimento da criança, vai ser muito difícil a gente também combater essa desigualdade no futuro, né? Então, assim, eu acho que a política de creche é uma das coisas mais, né, urgentes que se tem nesse país, e a gente pensa muito pouco nisso. Muito interessante. Eu acho que um ponto também que, quando você estava falando das pesquisas
do impacto que mulheres têm na vida profissional de outras mulheres por estarem em cargos de liderança. Eu me lembrei que, apesar de você ter dito que essa pesquisa não mostrou significância, né, eu lembrei, acho que por eu ser cientista político eu apliquei no meu mundo conhecido, né, mas pensando na representação política, o Brasil tem uma representação pífia, né, de mulheres no legislativo, a gente está num posicionamento péssimo, acho que na posição 142 em relação ao mundo de representação de mulheres, né, 14%, muito pouco para a proporção da população, mas é interessante de pensar que, por exemplo, a presença de mulheres no Senado fez com que, em 2016, pasmem, em 2016, a gente tivesse um banheiro feminino no Senado. Isso é louco, de pensar que a gente estava em 2016 e não existia um banheiro para mulheres no Senado. Mulheres senadoras, né? Então, a presença de mulheres necessariamente movimenta algumas agendas, né? Por mais que não seja óbvio que uma mulher estar lá significa necessariamente um raciocínio feminista ou não signifique necessariamente um incentivo de políticas públicas específicas para as mulheres, é evidente que a presença de uma mulher, por ela ser mulher, impacta o relacionamento, impacta a perspectiva. Então, acho que a gente está tão defasado que só de ter mulheres em lugares de destaque já é importante, né? A gente percebe, por exemplo, para sair um pouco dessa questão política e pensar, por exemplo, a vitória de algumas mulheres nas Olimpíadas, né, esse ano, como que isso já inspira outras meninas a se espelharem naqueles exemplos, a terem aquilo como uma meta, como ser possível, né? Nossa, é possível eu ser uma skatista e ser medalhista de ouro, sei lá, nas Olimpíadas daqui a 10 anos. Então, é muito importante representatividade, por mais que a gente saiba que as mulheres são plurais e que mulheres plurais têm agendas políticas e econômicas plurais e que isso não necessariamente vai impactar diretamente na inserção de mulheres em lugares de prestígio, só de mulheres estarem nesses lugares de representatividade, a gente já tem um impacto muito grande no nosso processo de desigualdade, né? Perfeito, concordo totalmente, né? Tem essa literatura, né, que você acabou de falar de representatividade, que se chamam em inglês o nome role models, né? E que é super estudado, e a gente sabe que tem efeitos muito fortes. Por exemplo, tem um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos, né, mostrando que, assim, algumas universidades lá nos Estados Unidos, eles aleatorizam quem são os estudantes que vão para cada uma das turmas, né? E aí eles viam que quando as meninas tinham professoras mulheres em ciências, que normalmente, né, é uma área que tem pouca representatividade de mulheres, aumentava muito a probabilidade delas cursarem, né, essa área de ciências como major, né, que é o principal curso de graduação, né, lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem muita evidência de que esses role models, né, essas mulheres que inspiram, elas realmente fazem muita diferença. Essa questão da política é super importante, eu sou super a favor de cotas. Eu acho que as cotas deveriam ser diferentes aqui no país. Eu acho que deveriam ter cotas por assento. A gente só tem cota, né, nas candidaturas, assim. Já queriam até, né, tirar as cotas em candidaturas, com um absurdo. O pouco que a gente já tem, a gente avançou um pouco nessa questão de que agora, né, o fundo, né, tem um mínimo que deveria ser, né, alocado para as mulheres, porque o que a gente via também era muita desigualdade, né, no próprio financiamento que essas mulheres tinham. Então sempre teve uma dificuldade muito grande das mulheres na iniciação política. Você é candidata, muitos partidos fazem candidatos laranjas, né, que não tem investimentos nessas candidaturas, e no final das contas as mulheres não são eleitas, né. Assim, se a gente tiver realmente mais incentivos para essas mulheres serem eleitas, eu imaginaria que, assim, as políticas implementadas, né, pelo nosso país seriam diferentes. E a gente tem muita evidência internacional que mulheres políticas, né, têm preocupações, acho que diferentes do que homens na política. As mulheres têm preocupações, né, assim, por pesquisas que são feitas aqui no Brasil. Elas dão enfoques em alguns temas mais do que os homens dão, como, por exemplo, o maior enfoque em saúde. A gente tem algumas evidências disso, de que as mulheres, né, elas dão mais enfoque em políticas de saúde, por exemplo. Tem exemplos para a Índia, por exemplo, que é um caso muito estudado, que teve cotas, né, de que realmente políticas implementadas mudaram, né, quando as mulheres assumiram esses cargos. Então, eu acho muito importante, né, assim, se a gente é mais de 50% da população, se os negros também são mais de 50% da população, por que a gente tem uma representatividade tão baixa no Congresso? Não consigo me conformar que, né, a gente acha que isso é democrático, eu não acho que isso é democrático. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu acho que iniciativas como o MNDES estão aqui para contribuir, eu acho que suas pesquisas também, eu tive o prazer de poder ler algumas coisas que você escreveu, então a gente tem que continuar tentando enxugar esse gelo aí, transformar esse gelo em alguma coisa produtiva para a maior parte da população também, né? Bom, indo para a nossa última pergunta, para a nossa
Última questão, aqui no MDNDE, um dos nossos objetivos é mapear o debate econômico na grande mídia, né? A gente tenta no nosso site um gráfico, a gente denominou esse projeto como Midiômetro, a gente está analisando editoriais dos grandes jornais, enfim, daqui a pouco a gente vai ter mais resultados mais robustos à medida que a pesquisa avança. Mas os nossos resultados até aqui, também a gente tem um outro projeto que chama Manchetômetro, que também subsidia essa nossa afirmação, esses nossos resultados, que demonstram que há quase uma ausência das pautas de gênero, de raça, de meio ambiente nos editoriais dedicados a debater estratégias econômicas do país, né? Então, enquanto que existe a ausência dessas pautas, por outro lado, a gente encontra nesses textos uma defesa enfática da redução do gasto público e de demais ações de austeridade, que, por sua vez, possuem impacto negativo na redução dessas desigualdades. Então, a gente está conversando aqui sobre a presença de mulheres, sobre políticas públicas de creche, de licença parental e tudo mais, mas pensando no macro, pensando assim, a política econômica do país, uma questão mais federal, né? Como que a gente consegue atingir, como é que a gente resolve essa tensão entre necessidade de reduzir as desigualdades para o país avançar em direitos humanos, em qualidade de vida, e ao mesmo tempo uma corrente tão forte que prega diminuição do gasto público e ações de austeridade. Como é que a gente resolve essa tensão, Maria? Cara, eu achei super legal essa iniciativa de vocês de, né, mapearem, né, essas desigualdades no debate econômico. Realmente, eu acho que, né, o senso comum das pessoas é que economia é macro e finanças, né? Porque é isso que a gente vê no jornal. Então, assim, nenhuma culpa das pessoas de acharem isso, né? Faz sentido, assim, o que está no jornal é macro e finanças. E aí parece que a gente, né, os economistas, só pesquisam isso. Na verdade, a gente está, né, pesquisando vários outros temas, muitos temas relacionados à desigualdade, né, desigualdade de gênero, de raça. Mais recentemente, na verdade, assim, esse tema está sendo mais recentemente pesquisado pelos economistas. Mas, assim, realmente quem está ocupando, né, os espaços da mídia acaba sendo um perfil muito claro, que são dos homens brancos, né? Está tendo um certo progresso, assim, recentemente, mas, assim, eles acabam, né, dominando o debate econômico, eles são os formuladores de política econômica, né? Então, acho que, de alguma forma, isso afeta, né? Tipo, a gente não tratar igualdade de gênero e de raça como uma política econômica também. Eu acho isso muito importante. Assim, primeiramente, eu pensaria em defender igualdade de gênero e de raça por uma questão de justiça social, mas tem uma questão de eficiência também. Então, isso deveria ser parte, né, da política econômica. Porque se a gente pensa que talento é igualmente distribuído na população, né, a gente perde talentos por conta de discriminação, a gente perde talentos por conta de normas sociais, né? Normas sociais, enfim, machistas que a gente tem no nosso país. E, por exemplo, a gente tem estudos para os Estados Unidos mostrando que o crescimento, né, de alguns setores que teve nos Estados Unidos, realmente o que causou o crescimento de alguns setores, a parte desse crescimento, foi a inserção de mulheres e negros nesses setores. Então, realmente, deveria ser parte da política econômica, né, a gente debater essa questão de igualdade de gênero e de raça. Infelizmente, né, a gente faz pouco isso. Infelizmente, poucos dos nossos formuladores de política econômica durante toda a história do nosso país eram, né, mulheres e negros. Eu espero que realmente isso mude no futuro, né, que tenham mais mulheres e negros pensando em economia, que talvez traga uma perspectiva diferente, né, a esse debate. Bom, sobre a questão, né, do gasto público, eu não sou macroeconomista. Às vezes eu evito falar de temas que, na verdade, não são a minha área de especialidade. Mas eu vou trazer, talvez, um assunto complementar, assim, que eu acho que é importante quando a gente está falando sobre gasto público. Não é só a questão nem do crescimento do gasto, mas a questão de como o gasto é organizado. O gasto público, ele é muito desigual no nosso país. Ele é concentrado na população branca, né? A gente sabe que, por exemplo, o Bolsa Família, que é um programa que a gente sabe que é muito bem sucedido, que é um programa que teve, né, consequências muito positivas para os beneficiários, né, muito positivas para a nossa economia, é um programa que tem, na verdade, uma participação pequena no orçamento. E é, tipo, por exemplo, 1/10 do gasto com os servidores. Os servidores, a maioria deles são brancos, e a maioria dos beneficiários do Bolsa Família são negros. Essa questão de creche pública, né? Por que a gente não investe tanto em creche pública, que é uma política que vai, né, afetar mais a população mais pobre, a população negra, as mulheres, tem um impacto total na redução da desigualdade, do desenvolvimento cognitivo das crianças mais pobres. Então, assim, é muito importante a gente debater por que a gente tem um gasto público tão desigual. A estrutura tributária desse país também. A gente tem uma estrutura tributária regressiva, né? E os mais ricos estão deduzindo muito do imposto de renda, no final das contas, né? Pagam imposto de renda que poderia ser maior, né?
e conseguem ainda deduzir muito desse imposto. E a gente deixa de arrecadar, né, essa arrecadação que poderia ir para implementar esse tipo de política pública. Então, acho que é uma questão assim, realmente nesse momento de crise, a gente sabe que quem acaba sendo mais afetado acaba sendo, né, enfim, a população negra, as mulheres, que enfim, veem, né, as políticas que podem ser implementadas, né, para reduzir essas desigualdades, e não tendo o orçamento necessário, até porque o gasto público é muito desigual. Muito complicada a situação que a gente tem, né? Mas realmente a gente precisava debater. Eu acho que tem políticas que a gente sabe, né, que são muito efetivas, né, em combater a desigualdade de gênero e de raça, mas que tem muito pouco enfoque, né, no nosso gasto, nas políticas macroeconômicas desse país. É isso, Maria, muito obrigado. A nossa conversa foi ótima, aprendi muito com você hoje. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para contribuir para essa mudança é divulgar esse tipo de iniciativa, né? Eu acho que a gente precisa primeiro se conscientizar sobre a nossa situação. Eu acho que a MNDE está contribuindo com isso, suas pesquisas também. Então, eu queria agradecer você por estar contribuindo com esse debate. Acho que é muito importante a gente ter uma mulher economista falando sobre isso, falando sobre essa desigualdade, ressaltando tecnicamente esses pontos. Então, obrigado por isso. Queria de novo parabenizar vocês pela iniciativa, né? Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, espero muito sucesso para vocês no futuro. E, bom, enfim, espero, né, que realmente isso tenha, né, algum impacto, né, no debate econômico aqui do Brasil. Acho que nosso objetivo é esse. Eu sou um pouquinho otimista de que a gente vai conseguir, né, trazer mais representatividade para esse debate. E quem sabe, né, os formuladores de política econômica, né, no futuro sejam, né, mais representativos, né, tenham mais mulheres negras e talvez a gente realmente implemente mais políticas que podem reduzir essas desigualdades. Vocês chamaram o Michael, né, para falar num podcast anterior, e tem uma rede, né, rede de economistas pretos e pretas, que, enfim, é super interessante para acompanhar o trabalho deles. Tem o GFAM, que é o Gender Family Economics, que é um grupo, né, de economistas mulheres que pesquisam questões de gênero, e que é muito interessante aqui para o Brasil também. Eles fizeram essa semana uma conferência super interessante só com papers, né, de gênero, assim. Então, acompanhar esses dois grupos, assim, acho que é uma super recomendação que eu tenho. Beleza. A gente pode deixar também no link da descrição no YouTube o Twitter da Maria, né, que ela compartilha bastante coisa por lá. Acho que de lá também dá para deixar o site que você tem, né? Eu tenho no meu site também, eu tinha feito uma sessão, né, com várias recomendações de artigos acadêmicos. Eu vi, tipo, tem revisão de literatura. Tá bem legal, bem legal. Tem um texto que eu fiz junto com o Bruno e a Ana, que fez parte de um livro também. Ele tá no meu Medium. É um texto sobre discriminação racial no mercado de trabalho também. E lá nesse meu site tem os textos que a gente escreveu sobre desigualdade de gênero. Tem um texto sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho, desigualdade de gênero na política e sobre violência, né? Violência contra as mulheres também. Endereço de site. sites.google.com/view/Maria Show. É isso, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo aí, comentar, deixar sua dúvida, também fazer sugestões para novos temas para a gente conversar aqui no nosso podcast, curtir a gente nas redes sociais, seguir, apoiar esse trabalho e também visitar o nosso site, novodebateeconômico.org.br. Muito obrigada, até a próxima.